Bom, pessoal, então agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o VPL, que significa Valor Presente Líquido, e é com base no qual a gente faz a análise de um investimento, se é viável ou não, se é interessante ou não para mim ou para minha empresa fazer um determinado investimento. O VPL é o indicador mais utilizado, assim, porque ele é bastante eficiente. Não é o único, claro, mas ele é de forma geral, mais empregado, sabe? Ele funciona assim: se o VPL for positivo, o investimento é interessante, é viável. Mas se o VPL for negativo, é sem chance de fazer para a empresa. Aí se ele for neutro, geralmente não se faz, porque vai dar na mesma, entendeu? Da elas por elas, geralmente não se faz. Mas funciona assim, ó. Então, para a gente analisar o VPL, a gente se baseia, a primeira coisa, a gente vai ter que entender antes de calcular o VPL, chamada de TMA, que é a taxa mínima de atratividade. Essa taxa mínima de atratividade é tipo assim: ela incorpora o risco e ela incorpora uma comparação com algum outro investimento que para mim ver se esse é ou não viável, entende? Algum outro investimento mais seguro. Essa taxa mínima de atratividade, geralmente, ela de uma forma mais simples, ela é composta de 3 elementos. Tá? Existe até gente que faz de forma mais simples ainda, que é utilizando só a taxa de comparação. Mas, a via de regra, a gente utiliza 3 elementos, que é o seguinte, então. Primeiro, não nessa ordem, né? Tanto faz a ordem, mas enfim, que é o custo de oportunidade. Então, o que significa esse custo de oportunidade? Isso daqui é uma comparação com algum outro investimento que seja possível e que geralmente seja mais seguro, tá? Que tipo de outro investimento? Por exemplo, se eu sou uma pessoa, uma empresa mesmo, né? Por exemplo, poupança, certo? Ou, por exemplo, tesouro direto. Ou, enfim, algum outro investimento que eu esteja em mente, que eu esteja comparando com esse daqui. Se eu não estiver comparando nenhum, geralmente eu pego algum desses que tem um risco quase nulo para fazer essa comparação, certo? Então, por exemplo, eu poderia fazer a comparação com relação ao tesouro direto, não sei se vocês conhecem, devem conhecer, que é um investimento que rende ali um pouquinho mais que a poupança, até mais seguro, se pá. E ele, hoje eu consultei ali no site oficial, ele está rendendo 2,09% ao ano. Tá? Uma das aplicações possíveis dele, certo? Então, o custo de oportunidade pode ser esse daqui, 2,09%, porque eu estou comparando com outro investimento que tem um risco muito menor. Quer dizer, se o rendimento... Eu quero comprar abrir uma padaria. Se o rendimento dessa padaria for menor que o rendimento que eu for ter investindo no Tesouro Direto, é muito melhor investir no Tesouro Direto, porque o risco que eu corro é muito menor, certo? É muito mais certo que eu não vou perder dinheiro. Agora, na padaria, imagine eu ter o risco grande de perder dinheiro, de não dar certo o negócio, e ainda vou ter um rendimento menor que aqui, daí não tem condição, não vale a pena, entendeu? Então, a gente analisa desse jeito. Segundo elemento que compõe o TMA é o risco de negócio. O que é o risco de negócio? É justamente qual é a chance de não dar certo, entendeu? Então, se eu for, por exemplo, investir comprando um terreno, vamos supor, o risco de negócio é nulo praticamente, porque eu não estou correndo o risco de nada, certo? Não tem como alguém vir e roubar meu terreno, não tem como alguém vir e acontecer alguma coisa com ele, não tem muito risco. Agora, se eu vou abrir uma empresa, se eu vou abrir uma padaria, digamos, eu tenho um risco de negócio muito maior, porque pode ser que não dá certo, pode ser que quando eu abri a padaria começou a abrir uma crise, que nem a galera que abriu o restaurante agora com o corona, tudo, né, coitados. Ou, enfim, se eu for investir lá no banco, eu tenho vários investimentos, vários tipos de investimento, e cada investimento tem um risco diferente, porque às vezes eu posso investir e perder o dinheiro inteirinho, ou se eu vou investir em ações e assim por diante. Então, cada tipo de investimento ele tem um risco associado, e esse risco a gente considera aqui. Por via de regra, o que se considera, digamos assim, se eu vou abrir um negócio, a gente considera o risco como sendo de 5%. Isso para abrir um negócio. Agora, se é um risco de um terreno, é nulo, certo? Ou dependendo do que for, cada coisa, cada setor tem um risco específico, tá bom? E o terceiro elemento que compõe a TMA é o prêmio pela liquidez. Então, o que significa esse prêmio pela liquidez? É porque tu pensa assim, ó, se eu for abrir, digamos, uma padaria. Se eu abrir uma padaria, eu vou ter que ter um capital de giro, eu vou ter que fazer um investimento que se eu precisar amanhã, eu não vou ter esse dinheiro à mão. Agora, se eu pego o mesmo dinheiro que eu abriria a padaria e eu coloco tudo na poupança, se eu precisar daqui uma semana desse dinheiro, é só eu ir lá na poupança e pegar, não tem erro, certo? Então, o prêmio pela liquidez, ele considera a disponibilidade que eu vou ter ou não desse dinheiro. Se eu, por exemplo, abro uma padaria, estou considerando, se eu vou abrir uma padaria ou se eu vou comprar um lote, digamos.
o lote é muito mais fácil eu conseguir vender o lote e ter o dinheiro à mão do que eu conseguir vender a padaria e ter o dinheiro à mão. É muito mais rápido e muito mais fácil de eu conseguir recuperar o dinheiro. Agora, se eu comparo o lote, a padaria com uma poupança, a poupança é ainda mais fácil eu ter esse retorno, é automático. Vou lá no banco, pego o dinheiro, está na mão. O lote eu ainda tenho a função de vender, mas que ainda é mais simples que uma padaria. Então perceba que cada tipo de investimento tem uma liquidez associada, um tipo de liquidez. Assim como cada investimento tem um grau de risco, certo? De forma geral, por via de regra, se vou abrir um negócio, alguma coisa assim, também considera-se o prêmio pela liquidez como sendo de 5%. Agora, se o que eu for fazer é comprar um terreno, não pode ser 5%, vai ser muito menor, talvez 1%, 0,5%, algo assim, ou às vezes nem se considera, tá? Geralmente no terreno o mais importante é o custo da oportunidade, beleza? Ok, entendemos o que é o TMA, que é a taxa mínima de atratividade. Entendemos como ela é composta desses 3 elementos. Para vocês, que vão trabalhar com terrenos, com casas, esse tipo de coisa, o mais importante entender é o custo da oportunidade. Risco de negócio, prêmio pela liquidez, e não interferem tanto, certo? São variáveis muito menores na situação, tá bom? Apesar de ainda existirem. Agora eu vou gravar outro vídeo falando sobre o VPL.